E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, esse é o nosso último vídeo, chegamos ao final desse projeto onde a gente desenvolveu o jogo Batalha Espacial, nosso joguinho simples, onde a gente aprendeu alguns conceitos muito legais aí sobre desenvolvimento de jogos para HTML5 usando JavaScript. Então hoje a gente vai só colocar a cereja do bolo, que é só adicionar o som. Vocês vão ver que é uma coisa muito simples, muito fácil, muito prática, a gente adicionar sons, a gente sonorizar o jogo. Então vamos ao projeto. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser importar alguns sons que eu já tenho separados aqui. São 3 sons na verdade, eu tenho sons de explosão, tenho sons de disparo, quando a minha nave dispara um míssil, e eu vou ter uma música ambiente para ficar tocando ao longo do jogo. Está tudo nessa pastinha Sounds aqui, eu vou jogá-la para dentro do projeto aqui Batalha Espacial. Então quando eu quiser referenciar algum arquivo de áudio, eu já sei que está aqui na minha Sound e o nome do arquivo e a extensão dele. Aqui eu vou deixar 2 tipos de extensão diferentes, eu vou ter MP3 e esse OGG. Eu vou usar o OGG aqui no projeto, mas é questão de compatibilidade, se você quiser usar o MP3, você fica à vontade aí, ok? Então primeiro eu vou abrir aqui o nosso index, nosso documento base, HTML. E aqui no nosso index eu vou adicionar um elemento áudio, que vai ser a música que vai ficar tocando ao longo do jogo inteiro, ok? Então vou adicionar aqui um elemento áudio. Esse elemento eu vou configurá-lo com um ID, eu vou chamar de Music. Eu vou informar aqui a origem do arquivo que vai ser tocado, que vai ser executado. Então vou usar um source. E aí está lá na nossa pasta sound music.ogg, que é o arquivo que eu vou usar aqui. Não tem necessidade, mas aqui eu vou especificar o tipo de arquivo. Type vai ser um áudio /ogg. Se a gente fosse usar o arquivo MP3, aqui seria só substituir a extensão do arquivo pelo arquivo MP3, né? Então colocaríamos aqui o MP3. E aqui nem tem necessidade de colocar essa tipificação do arquivo de áudio que você está executando, mas como parece uma boa prática você especificar por questões de compatibilidade com navegadores e tal, então aqui seria um arquivo do tipo MPEG. Tá? Se a gente fosse usar o MP3 seria assim. Vou até deixar assim. Então outras 2 configurações que eu tenho que adicionar aqui é dizer que essa música ela vai ficar tocando em loop, quer dizer, quando ela acabar ela vai começar novamente. Então é só colocar aqui loop. E dizer que quando eu abrir a página, ele automaticamente já pode executar esse arquivo de música. Então eu só preciso dizer aqui autoplay. Dessa forma que estamos aí, então quando eu abrir o meu arquivo index.html, ele já vai executar a música. Ok, não sei se dá para escutar direito aí, mas já temos uma música de fundo tocando, então, e essa música vai ficar tocando ao longo de todo o nosso jogo. Então só vou voltar aqui para o OGG, que é o que eu quero usar nesse projeto, e aqui o tipo OGG. E não precisamos mais mexer aqui no index, encerramos com o index. Agora vamos aqui no nosso arquivo script, para a gente inserir os arquivos de áudio que são gerados dinamicamente. Então eu vou precisar aqui de 2 constantes, tá? Eu vou chamar de fire, recebendo 0, e outra eu vou chamar de explosion, recebendo o valor 1. Essas constantes aqui eu vou usar só para, na hora que eu for chamar a minha função que executa o som, eu passar por parâmetro qual tipo de som eu quero que seja executado. Se eu quero que seja executado o som do disparo ou o som da explosão. Então vamos lá embaixo criar efetivamente a nossa função que gera os efeitos sonoros do nosso jogo. Vamos botar aqui, ó, efeitos sonoros do jogo. Então vou criar uma função, vou chamar de play sound. E como eu disse antes, ela recebe um tipo de som. Então vou botar aqui um sound type,
que vai ser passado por parâmetro quando a gente chamar essa função dentro do corpo do jogo ali. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma variável, eu vou chamar de sound, que ela vai apontar para um elemento áudio que vai ser criado dentro do meu documento de jogo. Então como é que eu faço para criar um elemento dentro do meu documento de forma dinâmica usando o JavaScript? Vou aqui no meu document, ponto, create element, então eu vou criar um elemento no meu documento, e aqui eu especifico qual tipo de documento eu quero que seja criado. Então eu vou criar um áudio, o elemento áudio. E agora a gente vai ver qual arquivo que a gente vai colocar como origem desse áudio, né? Então eu vou analisar aqui, se o meu sound type que foi passado por parâmetro foi igual a explosion, então a minha variável sound.source, né, a origem desse som, ela vai receber o endereço do arquivo explosion.ogg. Então ele está na nossa pasta sound barra explosion.ogg. Deixa eu até conferir aqui se o nome é esse mesmo. Sound explosion ogg, tá certinho. Então beleza, e caso contrário, então, caso eu tenha chamado essa função playSound e o tipo de som que eu tenha passado não seja explosion, então só pode ser o fire, porque aqui nesse jogo a gente só está usando dois sons diferentes, né, que é o som de tiro e o som de explosão. Então se eu não pedir o som de explosão, eu só posso estar pedindo o som de tiro. Se houvessem outros sons para a gente referenciar, eu poderia fazer um switch aqui com a nossa variável soundType, e de acordo com o valor que tivesse sido passado, aí eu chamaria um arquivo diferente. Mas nesse caso, como a gente só tem dois sons diferentes, então se o sound source não vai ser o explosion, então só pode ser o fire. Então fire.ogg, deixa eu ver se o arquivo é esse mesmo, fire.ogg, maravilha. Então beleza, já criei o meu documento, o meu elemento de áudio, já identifiquei aqui qual vai ser o arquivo que vai ser referenciado pelo meu elemento de áudio. Agora só falta executar o som. E para tal a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui minha variável sound e vou adicionar um event listener nela. Então add event listener. Quer dizer que eu vou ouvir por um evento referente à minha variável sound, e quando esse evento ocorrer eu vou disparar uma função. E esse evento ele se chama can play through. Ok? Evento can play through. Esse evento é como se o áudio fosse pronto, estivesse pronto para ser executado. Entendeu? Então a gente criou o elemento de áudio no nosso documento, apontou ele para uma origem, para onde ele vai buscar um arquivo, e quando ele estiver pronto para ser executado, quando ele estiver pronto para ser tocado, aí ele vai disparar uma função. Function. E vou passar um parâmetro false aqui, para não correr o risco dessa função ser disparada por outro evento que não esse. E dentro da nossa função a gente só vai mandar tocar o som. Então sound.play. Ok? Então essa é a nossa função para a criação de efeitos sonoros no jogo. A gente passa um tipo de som por parâmetro, a gente cria um elemento dentro do nosso documento HTML e associa esse elemento que foi criado a uma variável. A gente analisa o tipo de som que vai ser tocado para fazer a referência aqui ao arquivo de áudio, efetivamente, que a gente tem no nosso diretório. E assim que esse som estiver pronto para ser tocado, ele vai disparar esse evento aqui, can play through, e aí a gente só pega a variável e dá uma função play nela, que o som vai ser executado. Agora a gente tem que disparar essa função playSound nos momentos convenientes dentro do nosso jogo. Então, quando que a gente dispara um som no jogo? Em dois momentos. Quando a gente dispara um míssil,
ou quando a gente explode uma nave. Então vamos aqui buscar nossas funções referentes aqui à destruição dos aliens, né, quando a gente explode uma nave alienígena. Então eu posso pegar um ponto qualquer aqui e chamar, né, a nossa função playSound, no caso da explosão. Então eu vou passar o valor explosion como parâmetro. E aqui na criação dos mísseis, eu pego um ponto qualquer aqui e chamo a minha função playSound, passando o valor fire como parâmetro. Então basicamente é só isso. Vamos testar no jogo agora para ver como é que está. Tá aí nossa musiquinha. Beleza, tá o som de disparos de mísseis. Vamos ver da explosão agora. Maravilha. Ok? Ficou claro, gente? Extremamente simples, então, sonorizar o jogo. E com isso a gente conclui o nosso projeto. Só tem mais uma coisa que eu esqueci de fazer, que é atualizar a nossa variável score to win, que no último vídeo a gente deixou com 5 naves. Só que tem que ser 70 naves, né? 5 não tem nem graça o jogo. Eu vou deixar esses arquivos disponíveis, como sempre, para vocês fazerem downloads, e vou deixar uns links para vocês acessarem sites que disponibilizam esse tipo de recurso gratuitamente na internet. São sons, sprites, sprite sheets, vários recursos diferentes que as pessoas disponibilizam para quem está aprendendo, para quem está desenvolvendo jogos de forma amadora ou até de forma profissional. Tem recursos que são pagos, tem recursos que são gratuitos, né? Mas é importante que você não use recursos que estão protegidos por direitos autorais, porque senão pode dar problema para você, se for num jogo onde você pretende monetizar de alguma forma, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse projeto. Assim, eu sei que não foi um jogo muito elaborado, foi uma coisa realmente simples, mas a nossa proposta desde o início era essa, e era mais passar algumas estruturas fundamentais aí do desenvolvimento de um jogo para a web, né? Então a gente viu a nossa função de repetição, o nosso loop, né? E dentro do loop a gente analisou os estados do jogo e fizemos atualizações do jogo através da nossa função update de acordo com esses estados. Então a gente teve aí uma inicialização do jogo, né? O carregamento de recursos, a inicialização do jogo. A gente teve o jogo propriamente dito, com uma série de eventos interessantes, e a finalização do jogo, a situação do game over, avaliando quais são as condições segundo as quais a gente alcançou o game over, para dar uma resposta ao jogador de acordo com o contexto. Então eu espero que vocês tenham achado interessante e que vocês criem jogos agora muito mais interessantes do que esse que a gente criou aqui, usando esses recursos que a gente treinou aqui. Tá ok? Então muito obrigado pela paciência de vocês. Até a próxima. Valeu. Tchau.